A narrativa da criação, ela encontra paralelos em culturas antigas. Por que isso é importante saber? Porque é importante ter ciência disso, de que a narrativa da criação, a narrativa bíblica da criação, a narrativa de Gênesis, ela encontra paralelos nas culturas pagãs, claro, nas culturas não judaicas antigas. Por que isso é importante? Porque isso mostra a existência de uma memória universal. Povos antigos, de milhares de anos antes de Cristo, registraram suas tradições. Tradições que eram reflexos, corrompidos pelo tempo, é verdade, de histórias contadas por seus ancestrais, que falavam acerca da criação do universo, que falavam sobre realidades ligadas à origem dos céus, das estrelas, do mar, que falavam do abismo, que falavam do caos, como nós estudamos na semana passada, que narravam essas coisas, apontando alguns paralelos com a história da criação, conforme narrada por Moisés em Gênesis. Talvez um dos mais interessantes que os estudiosos e arqueólogos descobriram foi um épico encontrado na Assíria, no século XIX, que recebeu o nome de Enuma Elish. Enuma Elish significa quando nas alturas. E essa expressão, sendo a primeira linha desse poema épico da criação, como o poema começa assim, quando nas alturas, então, Enuma Elish, então esse ficou sendo o nome do poema. E é interessante observar alguns paralelos que há entre esse poema épico e o relato de Gênesis. Os estudiosos, eles traçam elementos que são elementos paralelos e traçam elementos que são elementos absolutamente distintos, mostrando que mesmo havendo distinções muito grandes entre essas duas narrativas, mesmo assim existem resquícios de similaridade, mostrando que houve um tempo em que toda a humanidade cria numa mesma coisa, acreditava na origem divina do universo, e foi passando essas histórias da origem do universo, criada por um Deus, aos seus descendentes. E isso sendo preservado ao longo dos séculos. Eu fiz aqui uma anotação de um escritor relativamente conhecido, chamado Matthew Unger. Ele escreveu um livro chamado Arqueologia do Velho Testamento. E ele escreve o seguinte aqui, no seu livro Arqueologia do Velho Testamento: entre os anos de 1848 e 1876, como resultado das escavações em Nínive, antiga capital do Império Assírio, Austin Layard, Hormuzd de Hassan e George Smith recuperaram da biblioteca de Assurbanipal, que reinou de 668 a 626 a.C., recuperou as primeiras tábuas e fragmentos de tábuas da grande epopeia da criação, conhecida entre os babilônios e assírios. Devido à sua relação com os primeiros capítulos de Gênesis, poucas inscrições semíticas suscitaram maior interesse. A epopeia registrada em cuneiformes, em tábuas de barro, consiste de aproximadamente 1000 linhas e era conhecida de seus antigos leitores pelas duas palavras com que se iniciava: Enuma
Elish, quando nas alturas. E então o poema prossegue falando que o grande criador do mundo se chamava Marduk, e ele criou o mundo a partir da carcaça de uma deusa chamada Tiamat. E assim prossegue o relato da criação desse épico babilônico. É claro, os irmãos dizem, mas isso não tem nada a ver com o relato de Gênesis. Claro que não. Mas existem alguns detalhes interessantes no Enuma Elish que mostram algumas pequenas semelhanças, evocando a ideia de uma memória comum, de maneira que ele aponta para a realidade de que os povos antigos, os povos primitivos, milhares de anos antes de Cristo, eles mantinham na sua mente uma tradição também antiga para eles, de um Deus Criador que fez os céus e a terra. Isso está registrado na memória universal. Todas as civilizações, semíticas ou não, elas têm uma história da criação, que elas atribuem a um ser divino que criou os céus e a terra. E isso não é mera coincidência. O fato é que tivemos um ancestral comum. E esse ancestral comum, nós sabemos o nome dele. Se chamava Adão. E temos uma mãe comum. E sabemos o nome dela também. O nome dela é Eva. E esses nossos pais primitivos, nossos pais comuns, transmitiram as histórias que aprenderam aos seus filhos, que transmitiram aos seus netos e assim por diante. Mas com o passar do tempo essas tradições se corromperam, evidentemente, mas ainda conservam alguns elementos da realidade que lhes foi transmitida aos seus ancestrais. Esse é um fator importante a se saber, ou seja, a história da criação, conforme o relato judaico-cristão, não é exclusiva nos seus pontos essenciais, em termos especialmente de origem divina do universo, não é exclusiva dos judeus e dos cristãos. Isso está gravado na memória universal, na memória de todos os povos antigos. Eles afirmam isso. O universo criou, o universo surgiu por um ato criador de Deus.